Está pronto, está consumado. Shalom, amadas. Quem tá me vendo, me ouvindo, já vai entrando e já vai colocando aí herdeiras. Já a nossa convidada chega. Quem é herdeira aí já vai colocando herdeira, herdeira. Se você é herdeira, é isso aí. Regi, Nádia, Nai, Meire. Shalom. Shalom, shalom, bênção, monte de herdeiras abençoadas e verticais. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Assim que a nossa convidada entrar, a gente inicia a nossa live. Em breve a gente vai ter uma live com a Tati. Coloca aí, Tati, herdeira. Andresa, a Regi. Em breve a gente vai ter uma live com a Regi. A Regi é terapeuta corporal e a Tati, ela é uma terapeuta ocupacional ou comportamental, Tati? Coloca aí, a nossa convidada já chegou. Nossa convidada, que vocês já conhecem, que faz parte das mulheres que oram juntas no privado. Nossa amada Amanda. Eu? A, Aleluia! Glória a Shalom! Deus, shalom. Gente, mandem essa live por uma multidão de gente que precisa compreender o que é o êxodo da consciência. Sem o êxodo da consciência, você não entra em Canaã. Tá entendendo? Quem trouxe papel e caneta? Amanda, obrigada por você estar aqui. Obrigada por essa força. Eu Eu que te enfrentei, agradeço. eu enfrentei muita batalha espiritual por conta dessa live. A gente estava agora mesmo orando, intercedendo, eu não estava dando conta do tanto de ataque mental que eu estava minha cabeça tá assim, ó. Esse é um assunto eterno, esse é um ciclo que se repete em quem quebra princípios, porque a Torá é sobre o seu caráter, né? E eu convidei a É verdade. Amanda porque ela conhece muito sobre esse assunto. A gente ama você, a gente te respeita. Quem ama a Amanda, coloca aí. Eu que amo Coloca aí, vocês. Shalom a todos. Estou vendo as mensagens aqui. Eu não estou te vendo, Cris, Por que mas amém. será? Eu não sei, tá tela preta Meu você para Deus. mim, mas Quer sair e amém. entrar novamente? De repente muda. Meu Deus. Então Gente, eu vou sair e vou voltar. tá, Vamos ver. perfeito. Se não der, não deu, tudo Tá bem. bom. Mas Mas eu tô te você, vendo. você tá me vendo, né? Já aconteceu isso antes, lembra? Acho que foi na nossa primeira live. Sim. Eu não te via, mas você me via. Eu acho que o iPhone não se dá muito bem com Android. Você tem Ah, iPhone, eu você acho que é tem iPhone, eu sabotagem. tenho Android. Eu acho que é sabotagem de empresa. Talvez. Eu vou sair e vou voltar. Tá, perfeito. Gente, a Amanda saiu e ela já vai voltar para ver se aparece. É que os nossos telefones é de marcas diferentes, né? Vocês estavam vendo nós duas ou uma só? E agora? Agora Ah! sim! Estou te vendo! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Aleluia! Agora O eu tô te Senhor é vendo. bom! O Senhor é Glória a Deus. bom! Amém. Graças a Amém. Deus!
Amanda, seja muito bem-vinda. Você é uma irmã amada do meu coração. Eu sou muito grata por tua vida e eu aprendo muito com você. Eu que aprendo contigo. Obrigada por mais uma vez me receber A no seu gente, canal. a gente que agradece. Você acrescenta tanto na nossa vida e eu sei que tem outras amadas do outro lado que também tem muito a agregar na vida das pessoas. Mas o inimigo te engana, dizendo que você não sabe o suficiente. Eu vou contar por meu próprio exemplo. O inimigo sempre me ataca mentalmente. A sua voz é fanha, você gagueja, ai, é, você não sabe das coisas, você não vai conseguir. Acho que o que você está falando não serve para quem está do outro lado. Quem é que enfrenta esse tipo de batalha mental? Eu, eu também, todos os dias praticamente. Eu vou entrar numa sessão, eu sempre oro antes, né? Mas é sempre mais. Será que você consegue ajudar mesmo? Será que você sabe? Sabe aquela presença nosferata que veio para roubar, matar e destruir e fazer eu e você todo dia, Leila. Leila é terapeuta também, aí não é só eu que passo por isso. Porque às vezes vocês que estão aí, eu gaguejo, gente, eu gaguejo bastante, principalmente se tiver uma palavra que é gatilho, né? Para quem não sabe, até os quase os 21 anos da minha idade eu era gaga e eu orava muito ao Senhor pedindo cura. E o modo que o Senhor falou que era para me curar era para eu pregar dentro dos ônibus. E eu falei, como que eu vou pregar dentro dos ônibus? Além de ser gaga, eu não entendo a Bíblia. Só que assim como um gago que enquanto conversa gagueja e quando vai cantar a voz simplesmente funciona, eu entrava dentro dos ônibus e quando eu começava a falar, mano, o próprio Espírito Santo começava a falar através de mim. Nem eu sabia de onde que aquela informação. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no ônibus, eu era muito retraída, introspecta, um nível de confiança muito baixa, muito gaga. Eu não era gaga por questão fisiológica, era neural por conta dos traumas. E feia, meu cabelo era raspadinho, assim, igual o homenzinho, porque eu vim de uma cultura de raspar o cabelo por causa de piolho, por causa de carrapato. E por causa das minhas condições financeiras, para manter um máximo de higiene, eu tinha a cabeça raspada. Aí vou eu entrar dentro de um ônibus sem arquivo nenhum. E eu só lembro de Deus falar: vou começar a curar a tua voz, o atributo da voz, quando você começar a falar. E eu entrei no ônibus e eu não sabia, a primeira vez, eu falei: ai meu Deus. E agora o que eu faço? Começo a falar. Eu falo, meu Deus, mas eu vou falar que eu não tenho o que falar. E daí eu só fechei meu olho igual uma maluca, segurei assim naquela coisa do ônibus e comecei a cantar um bálsamo em Gileade. Só que eu não canto, eu não tenho voz para cantar, eu não tenho ritmo. E conforme eu fui cantando a um bálsamo em Gileade, um monte de gente começou a chorar, as pessoas gritando: Deus, tem misericórdia de mim. E aquilo foi tão forte, aquilo foi tão sobrenatural. E de novo, e de novo, e de novo, eu fui para esse lugar onde o Senhor chama a gente para a gente entregar aquele pouquinho que a gente tem. E É verdade. talvez o pouquinho que você tem hoje é muito para quem não tem nada. Então eu comecei dentro de um ônibus gaga. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Essa música faz parte da minha história. Gileade significa lugar de onde vem o Espírito, que aponta para Belém. Belém significa lugar de luz, pão da vida, aonde o Messias nasceu. E quando a gente vem aqui, por causa do engano do diabo, você pensa que é fácil ele ou ela falar porque é terapeuta, porque fez uma formação, porque tem um título acadêmico. Não se engane. No reino espiritual, títulos humanos não têm valor. E o grande engano do inimigo é fazer você acreditar que você não tem potencialidade para ajudar duas, três, quatro, cinco pessoas que sejam, baseado dentro da sua própria história. Todos os dias. Eu não confio em mim mesma. Eu tenho o hábito de dizer, Amanda, quem me conhece intimamente sabe. Eu não confio na minha própria natureza. Não confio nas minhas próprias habilidades. Porque eu sei que no dia em que eu me envaidecer, porque eu não
sou viva por minha própria força. Você que está do outro lado, você não está viva, Amanda, por causa da sua própria força. Eu já quis desistir muitas vezes. Eu já quis desistir do êxodo da minha consciência muitas vezes. E a gente vai falar de Moisés. E o horário do meu nascimento se encaixa especificamente da Paraxá de Moisés. Moisés decodificou a energia da imortalidade. E Moisés era gago. E o Senhor usou um gago para libertar uma nação. Milhares de. Vocês estão entendendo o quanto isso é precioso? De repente você é surda, muda, não sei, cega, aleijada, gorda, magra, que importa? Se você estiver disponível, você vai ser o canal pelo qual o Senhor vai transformar o ambiente onde você está. Eu creio muito nisso, Amanda. Eu creio, o êxodo é algo muito forte para mim. Para mim também. Para mim Eu também. vou deixar você falando e a gente vai complementando conforme Já o que você Senhor for tocou no entregando para assunto, nós. podemos dar um fato histórico da gaguez do Moisés, que você já deve saber, mas provavelmente bastante gente que está assistindo ainda não tem esse fato histórico, que Moisés era gago, pelo fato de que quando ele era bebê, eles estavam todos lá reunidos com Faraó, ele era pequeno ainda, não sabemos a idade, mas era pequeno, ele estava no colo do Faraó. E ele tirou a coroa da cabeça do Faraó e colocou na dele. E todo mundo ficou, ai, 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 agora, né, deu ruim. E todos os sábios lá, os conselheiros de Moisés, de Faraó, falaram, não, isso daí não é um bom presságio, a gente tem que matar o menino. E, inclusive, Foi uma afronta, né? foi uma afronta. Inclusive, um dos conselheiros de Faraó era Balaão. E o outro conselheiro de Faraó, que nessa época que aconteceu essa situação da coroa, ele já não estava mais no conselho, que era Jetro, né? O sogro de Moisés. Mas Jetro saiu ele saiu do concílio do Faraó quando o primeiro Faraó lá quis matar todos os primogênitos dos hebreus. Ele não concordou e ele saiu daquilo ali e foi lá para Midian. Mas Balaão e Balaão falou, não, tem que matar, não, tem que fazer, e eles fizeram um teste, né? Então vamos fazer um teste antes de matar o menino. Vamos colocar uma pedra ônix, que a pedra ônix é preta, né? E vamos colocar um carvão incandescente. Se o menino pegar a pedra ônix, que simboliza poder também, é porque realmente a Ele é um intenção dele é príncipe. tirar o seu reinado. Ele é um príncipe. Ele é um Revela se você é um príncipe. monarca. Exatamente. Agora, se ele pegar o carvão, realmente foi só uma coisa de criança, coisa de bobeira. Colocaram lá e o menino foi direto para a pedra. Só que o anjo de Moisés interferiu. Interferiu e fez ele pegar o carvão. E ele pegou o carvão e colocou na boca. Ele queimou a língua, uma queimadura na língua e na boca, e ficou, por isso que ele ficou gago. O livramento do Senhor. E ele cresceu gago por causa desse queimadura muito Na grave na língua, né? boca, na língua. O Exato. livramento, né? O livramento, livramento. E Moisés, ele tem o pecado capital da ira, né? E a ira está associada ao elemento fogo. Então, tipo, tá tudo correlacionado, porque a data que você nasce, o horário que você nasce, revela tudo. Revela dia, aroma, sabor, cartela de cor, coisas que você deveria comer, coisas que você não deveria. Por exemplo, eu tenho a fraqueza da ira. Eu tenho uma irritabilidade que precisa ser domada igual um animal selvagem, constantemente. Porque o conhecimento ele está associado ao elemento fogo. Só que o conhecimento ele, sem a presença do espírito, sem o elemento ar, ele não promove a virtude. E isso é um apócrifo. Esses eventos estão em um livro apócrifo. Amanda, você tem esse apócrifo? Eu só tenho impresso, eu não tenho virtual. Eu tenho virtual. É o apócrifo do livro do Justo, né? O Jasser, Isso, né? já, Que fala do isso. Brasil. É um apócrifo bem longo, inclusive essa história específica de Moisés que a gente vai falar hoje nessa live, você pode acompanhar a partir do capítulo 70, porque é muito longo esse livro, né?
sei lá quantos milhões de capítulos. Mas a partir do capítulo 70, começa a ler ou escutar, porque também tem audiobook, que você vai ter maior entendimento a respeito da história do Êxodo, da história de Moisés. Exatamente. Amanda, eu vou deixar com você para trazer para nós e eu vou acrescentar com umas pérolazinhas. Você tem mais coisa para acrescentar do que eu, Cris. Eu só vou dar fatos históricos, você Perfeito, dá o adoro. espiritual. É bom, porque eu começo a falar aqui, daí as herdeiras que estão do outro lado falam, não estou entendendo nada do que você está falando. Eu falo, meu Deus, gente, eu já fui diante do Senhor, eu já falei, pai, tem gente que não entende o que eu estou falando, eu tenho que mudar. Só que o Criador falou para mim, na hora que você mudar, eu tomo. Então, com muito cuidado, com muita honra, com muito temor. Eu tento comunicar o mais simples possível, mas eu sou uma pessoa muito técnica, então eu não consigo ainda simplificar. Mas eu creio que o Criador prepara a Amanda, prepara pessoas para me dar esse auxílio, que é mais amplo, né? A gente vai se complementando em todas as coisas. Exato, exatamente, exatamente. Eu tô aqui com meu papel e caneta. Quem trouxe papel e caneta, coloca um emojizinho Eu aí. também. Eu sou do papel e caneta, minha filha. Aprender é meu hobby número um. Essa história toda do Êxodo, né, Cris, a gente contextualizando no fato bíblico, primeiro, antes da gente colocar os detalhes da história do Êxodo, se a gente lê lá no livro de Gênesis 15, a partir do versículo 13, é onde Deus está falando com Abraão, onde Deus fez aquela aliança com Abraão, e ele deixou bem claro lá naquela aliança. A sua descendência vai ser escrava numa terra estranha, mas eu vou dar livramento e eles vão sair de lá com muitas riquezas, muitas fazendas. Então já foi uma promessa de Deus lá no livro de Gênesis que isso iria acontecer e ele iria dar livramento e as pessoas, o povo ia sair de lá com muitas riquezas. Então, aconteceu o Êxodo, o pivô do Êxodo é Moisés. Eu vou dar alguns fatos históricos aqui para a gente entender mais, porque da vida de Moisés, que não está na Bíblia, mas está nos livros apócrifos, que eu acho muito interessante a gente poder entender essa história de Moisés. A parte da gaguez a gente já falou. Moisés, quando ele matou o egípcio, lá ele foi visitar o povo dele, ele sabia que ele era um hebreu, então ele foi Posso lá dizer, para... você falou quando eu era adolescente que eu fazia terapia, a gagueira estava correlacionada porque no orfanato elas queimavam a minha língua com colher. Elas esquentavam a colher ou um garfo no fogo até ele ficar vermelho, vinha e queimava. Só que não era só a minha, queimava de outras crianças também. Isso é um absurdo, realmente muda toda a estrutura do ser humano, né? Esses tipos de atrocidades que a gente pode Ó, falar. mas tu sabe de uma coisa que eu nunca fui fluxicheire, viu, gente? Não se engane. Se eu Eu falasse também tudo não. certo, se eu falasse tudo certinho, minha filha, eu ia meter a boca, mas eu ia falar coisa que não deveria. Eu ia arrumar briga que E não depois ia ter que precisava. prestar conta das palavras que você... Exatamente, exatamente. Nós, né, Qua- teremos que Quando prestar. quando a gente entende que o nosso propósito ele está correlacionado com os nossos traumas e abusos que a gente enfrentou, a gente consegue rir da dor que a gente superou, né? É verdade, Cris, é verdade, é verdade. E então Moisés nessa trajetória dele, a gente sabe que ele fugiu, né? A Bíblia diz lá diretamente que ele foi para Midian, mas de acordo com os livros apócrifos, até com Midrash, com vários estudiosos da Torá, ele não foi diretamente para Midian. Ele foi primeiro, o que eu concordo, porque depois eu vou mostrar para vocês na Bíblia por que eu concordo com isso, tá? Ele saiu fugido ali porque matou o egípcio e ele foi para Cush, que hoje é a moderna Etiópia, tá? Ele foi para Cush. Quando ele chegou em Cush, ele se deparou com a seguinte situação. O reinado lá de Cush, lá a cidade de Cush,
os soldados todos em volta da cidade, e ali meio que semi-mortos, tudo desanimado, não sabendo o que fazer, mas todos em volta da cidade, ninguém dentro da cidade. E ele chegou na cidade nesse contexto e falou: o que está acontecendo? E os soldados explicaram o que estava acontecendo. Nós saímos para a guerra. Alguém colocou aí, oi, nega. Eu acho que Oi, é nega, familiar é teu. minha irmã que entrou, é ela que me chama desse jeito. Tudo bom, mana? Daí a gente chegou. Ele chegou lá, Moisés. Presta atenção, viu, minha irmã, nessa live, para você ser edificada. Amém. O Moisés chegou nesse contexto lá em Cush, e Moisés era super inteligente, estrategista, que foi ensinado lá no Egito, que o Egito na época era a civilização mais moderna que tinha, né? Ao bispo Joel. Tudo bom, bispo? Deus abençoe sua vida. Shalom. Shalom, shalom. Saudade do Senhor. E daí eles entraram Moisés chegou nessa cidade e eles explicaram: nós saímos para a guerra, o nosso rei, quando a gente voltou, a cidade estava tomada e toda modificada. Quem tomou a cidade? Balaão e o filho dele. E eles colocaram uma trincheira em volta dos muros da cidade com água e colocaram crocodilo, cobra, tudo quanto é bicho peçonhento lá. Tomaram aquela cidade, o rei estava fora, só estava a rainha e um filho pequeno que ela tinha com o rei. Tomaram aqueles soldados, o Balaão tinha um poder de persuasão muito grande. E ele entrou Aqui, naquela cidade. aqui entra um engano, tá? É o que eu estou sempre alertando vocês. Existe um conhecimento que ele é de baixo. É um conhecimento que ele parece do alto. Só que a diferença de um conhecimento de baixo para um conhecimento do alto é que o conhecimento de baixo não promove justiça, transformação, promove alienação, adoração, tá? Toma muito, muito cuidado. Quando a gente fala de alguém persuasivo, quando a gente fala de alguém manipulador, quando a gente fala de um psicopata, quando a gente fala de uma figura, seja masculino, seja feminino, que está centralizado no eucentrismo, esse conhecimento é um conhecimento caído, porque o conhecimento caído, o verdadeiro conhecimento entra nos teus ouvidos, passa pelas tuas articulações e dói, machuca, você não consegue ficar de pé. O conhecimento que traz euforia, satisfação e ativa os teus sentidos alquímicos fisiológicos, esse é o sentimento caído. E esse foi o caminho neural que o diabo usou para enganar Eva, tá? Com toda É ou não é, certeza. Amanda? Com É um, toda certeza. é um constrangimento que você não consegue ficar de pé. É verdade. É verdade. A história de Balaão, a gente tem dado também na Bíblia que ele usava desse conhecimento caído, tentou derrubar Israel, né, por mais de uma vez. E Moisés também tinha um conhecimento, né, mas o conhecimento de Moisés é do alto, né, é do eterno. E ele falou: a gente voltou da guerra, estava essa situação, nossa cidade tomada, e eles colocaram essa trincheira aqui, cheia de bicho, a gente tentou várias vezes entrar, invadir a cidade, já morreram vários homens, inclusive o rei. O rei também morreu tentando entrar e não conseguiu. Nós enterramos o rei, mas a gente está aqui, a gente quer nosso povo, a gente quer voltar para a nossa cidade. E Moisés falou: eu sei como que vocês vão poder entrar na cidade. Fez lá a estratégia, que eu não vou dar detalhes, quem quiser depois ler lá o livro do Apócrifo, já sei. E eles conseguiram, eles obedeceram a Moisés. Moisés já é um líder nato, né? Então Moisés já chegou chegando lá em Cuxo, já chegou chegando e falou: não, eu sei uma estratégia, papai já fez, conseguiram, entraram na cidade. Dominaram, Balaão saiu fugido com o filho dele. Em recompensa, eles falam: Moisés, você é agora o nosso rei. Você nos deu o livramento, você é o nosso rei. Toma aí a rainha como sua esposa e toma conta da gente. Moisés aceitou. Tomou a rainha, casaram lá, né? Sei lá que casamento que fizeram. Ficou ali reinando no reinado de Cush.
Até que chegou um tempo que o filho que a rainha tinha com o rei já era grande, e a rainha pediu uma reunião com os conselheiros, fizeram uma reunião, mas eles prosperaram quando Moisés estava lá. Eles fizeram grandes coisas naquele reinado. E a rainha chegou, pediu um conselho, uma reunião, foram para a reunião, e ela falou: Olha, eu não acho mais certo Moisés ser o nosso rei. E todo mundo, por quê? A gente está aqui prosperando, o cara é bom, meu, vamos continuar com o cara. Não, mas Moisés nunca me tocou. Então, ele nunca me tocou, nunca me possuiu, ele não é meu sacerdote, ele não pode ser. E realmente Moisés nunca tinha tocado nela, porque ele tinha um temor. E os caras, você nunca tocou nela? Não, nunca toquei. Ele falou a verdade, eu nunca toquei, eu tenho um temor, não, não é bem assim. Não, então se você nunca tocou ela, nunca possuiu ela, não tem por que você ser o nosso rei. Daí a rainha sugeriu: o meu filho já tem idade para ser rei, deixa ele ser rei. E eles concordaram, os conselheiros concordaram. Então o filho vai ser rei. Mas Moisés, nós somos muito gratos a ti. Aqui, ó, toma aqui essas riquezas. Deram ouro para Moisés, deram um monte de coisa para Moisés, deram bichaiada lá para Moisés levar. E Moisés, tá bom, foi embora. E foi para Midian. E chegando em Midian, daí que ele se deparou lá com as filhas de Jetro no poço, aquela coisa toda. Mas Moisés não chegou em Midian com uma mão na frente, outra atrás, todo rasgado, estrupiado. Ele chegou com dinheirinho, chegou com coisinhas, chegou com. Porque Jetro não era bobo nem nada. Né? Vou dar minha filha para casar com o pé rapado. E daí, além dessa situação dele ter chego lá com situação financeira boa, ajudou a filha do cara. E daí teve uma outra situação que foi ímpar nisso tudo. Jetro tinha em poder dele o cajado, que era de Adão, passou para os filhos de Adão, passou para Noé, daí passou para os filhos de Noé, até chegar em Abraão, Abraão passou para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó passou para José, foi assim que esse cajado foi para lá no Egito. E os filhos de José morreu, os filhos de José morreu, esse cajado ficou lá meio que largadinho lá, mas Jetro tomou posse do cajado. O Egito não dava, os reis do Egito já não dava tanta importância naquele cajado, não achava nada, porque a Bíblia é bem clara de dizer que depois que José morreu, os reis que vieram, os faraós que vieram, eles não estavam nem ligando para o povo hebreu, né? Então Jetro pegou esse cajado. Só que quando Jetro saiu do Egito, ele levou o cajado com ele, né? Era dele. E E esse quando ele chegou. cajado, deixa eu só contar um pedacinho. Fala aí do cajado. Esse cajado, ele começa lá na queda de Adão, tá? Ele começa lá na queda de Adão. Raziel entregou para Adão um cajado de ouro. Adão passou para Sete. E eles foi passando um para o outro. Melquisedeque passou para Abraão, que foi passando, passando. Então veio lá de Adão e foi passando por todos esses príncipes, esses reis, que foi a eles ortogado o segredo da terra. Porque quando Adão caiu, ele precisava de uma oferenda, uma oferta. E o anjo Raziel deu mirra, deu cajado de ouro, deu mirra, cajado de ouro e o incenso de sândalo. É como se fosse algo nupcial, é como se fosse um selamento. Porque as trevas, ao verificar Adão, ao verificar Eva, veria aquela aliança em formato de arco-íris, com todas as cores. Apesar desse evento, ele não ser explícito na nossa Bíblia sem os apócrifos, tá? Mas esse cajado, ele tem toda uma linha do tempo, porque esse cajado selava o corpo morto de Adão e de Eva, que o sacerdote Melquisedeque era responsável pelo corpo. Por isso Melquisedeque não precisou casar, ele era metafísico, né? Ele não era fisiológico. E ele ensinou. Esse livro é maravilhoso, gente. Esse É livro ele é verdade. incrível. Na verdade, toda a Torá ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, que para as pessoas não serem livres, ela teve que ser fragmentada. E não é só por causa dos governantes do mundo, não. É porque a Torá ela revela os segredos que, se você não tiver boa índole, você destrói o mundo. Porque o conhecimento ele promove justiça, mas ele também promove guerra.
desastre e entre outras coisas, tá? Eu gosto do negócio metafísico, o cajado. O cajado, ele é simbólico do órgão masculino. E é com base nesse cajado que foram criados todos os obeliscos. O lado oculto do cajado é o órgão masculino sacerdotal, o poder que tem aí. Quem for participar da aula secreta vai saber mais Vai sobre isso. saber, é Na verdade. aula, na aula secreta sobre o segredo da pornografia, eu vou ensinar isso para vocês vão ficar chocadas. E você sabe, Amanda, quando o Senhor me entregou os segredos da pornografia, eu temi muito e eu falei, Senhor, mas como é que eu vou entregar? Onde que eu vou entregar esse conhecimento? E o Senhor falou, tem várias filhas minhas que estão sofrendo com esse problema, Com com essa guerra, e pornografia. elas precisam de orientação. E pasme, desde que o Senhor me entregou esse conhecimento, várias pessoas me procuraram com esse testemunho, me trazendo informações sobre esse problema que elas enfrentam. E eu vou ensinar isso para vocês na aula secreta, É tá? É que libertador. por causa dos termos não podem ser ditos que ferem as políticas. Eu pretendia fazer uma live aberta, mas fere todas as políticas do Instagram. Não tem jeito, tem que ser Não aula tem fechada. jeito. É. Tem que ser aula fechada. E não só esse cajado era metafísico, ele tinha as escritas, né? As letras lindas, Os maravilhosas. sigilos. Os sigilos. Exatamente. E quando o Jetro chegou em Midian, que ele escolheu aquela terra para fazer como terra dele, né? Com a família dele, ele fincou o cajado no chão. E dali ninguém mais conseguia tirar aquele cajado. Não tem aquelas histórias aí no mundo secular da espada de Ben-Hur, que só o Ben-Hur conseguiu tirar da pedra? Então, foi a mesma coisa com Moisés. O martelo Só de que Thor, todas essas etimologias, essas referências históricas é uma não referência, copia, é copia. Eles fazem as historinhas deles, mas na verdade isso tem um fundo de verdade, né? Sim. Então, quando Moisés chegou lá, ele já estava lá com o povo e ele viu o cajado, ele foi, pá, pegou o cajado na mão. Todo mundo ficou assim, Jetro, você tirou o cajado? Ele falou, ué, cajado, tô vendo as letras aqui. Ele falou, então esse cajado é seu, esse cajado é do seu povo mesmo. Daí foi nessa circunstância que Jetro deu a filha para Moisés casar. Então Moisés não era um Zezinho qualquer que estava ali precisando de uma mulher. Ele chegou chegando ali também, né? Onde ele chegava chegando. Falou, chegou na Etiópia, já pondo Ó, é autoridade verdade. de sacerdote. Quem tem papel e caneta, faz uma linha do tempo aí, tá? O cajado. Quando a gente está falando de cajado, a gente está falando de sacerdócio. Quando a gente está falando de sacerdócio, a gente está falando da coluna. Quando a gente está falando da coluna, a gente está falando da serpente. Quando a gente está falando da serpente, a gente está falando do DNA. Cada patriarca foi responsável por um milênio. O efeito comportamental de cada patriarca refletiu em um milênio. Esse é o poder que um sacerdote tem. Um milênio. Eu vou me segurar aqui, vai. Eu tô assim. Segura não, não se segura, Cris. Libera, 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 libera. Só vou dar mais um fato histórico aqui, depois vou ligar uma Não, coisa com a outra. senhora. Vou ligar uma coisa com a outra e você pega a bola aí. Tu Então sabe que Moisés. tem coisas Oi? que eu esqueci e como você tá trazendo os dados históricos, aí eu tô recordando. Isso que é o bom. Então Moisés casa com a filha de. Como que era o nome dela mesmo? Da mulher de Moisés? A filha de Jetro? Puxa, Ai, gente, Zípora? é, casou com Zípora, porque o Jetro deu, né? Falou, não, pega aí minha filha, pelo amor de Deus, você vai ser forte nesse mundo. E daí ele lá pastoreando, né? As ovelhas que teve esse encontro com Deus ali na sarça, né? Na sarça ardente. Tem uma outra curiosidade sobre a sarça também, que provavelmente a sarça ela era a, a árvore da acácia, né, da madeira de acácia, que é muito comum lá naquela região. E a acácia, o interessante é que a acácia
se você olhar na internet aí, você vai ver que a árvore ela é sequinha, assim, esquisita, e tem uns espinhão desse tamanho, assim, grande. Então, com essa mesma, por ser comum na região, foi com essa mesma árvore da acácia que foi feita a coroa que eles colocaram em Jesus, né, com a madeira de acácia. E a madeira de acácia também foi essa madeira que foi usada para fazer a arca, não o candelabro, a arca. A arca ela foi usada para fazer com a madeira de acácia. Só foi uma curiosidade. Então, nesse contexto que começou a história de Moisés. Deus falou com ele, né? Você tem que voltar lá e começar essa trajetória toda. Mas por que quando eu falei no começo, por que eu acredito que essa história do apócrifo sobre Moisés ter ido para Cuxi primeiro, que hoje é a Etiópia, é verdade? Porque lá em Números 12, quando já passou todo o contexto das pragas e eles já estão tudo lá cantando e seguindo a canção, eles diz que Miriam e Arão foram reclamar, porque a mulher Zíporá morreu e a Moisés pegou uma cuxita. E eles foram reclamar, Miriam e Arão foram contestar, não porque Moisés tinha casado de novo, mas porque ela era uma cuxita, não era da israelita. Mas daí fica uma coisa vaga, né, na Bíblia. Mas a mulher de Moisés morreu e Moisés foi lá e pegou outra, que nem era da tribo. Mas ele casou com a cuxita porque essa mesma mulher que ele não tocou nela quando ele casou com ela lá, e ele e a Miriam e a Arão não conheciam essa história. Eles não sabiam que Moisés tinha ido lá e tinha feito tudo isso. E eles foram lá, ó, fofocar e falar. Só que Deus sabia da história. Por isso que Deus colocou uma praga lá em Miriam, porque Miriam foi reclamar, será que Deus também não fala com você? Não fala comigo? Como que é isso? Vai lá pegar a mulher de outra região, de outra tribo, porque quando essa mulher cuxita, só fala que ela veio daquela região, não fala nem o nome dela, soube da fama de Moisés e tudo que estava acontecendo no Egito, ela saiu da região onde ela estava e ela veio ao encontro. Mas nesse contexto, a mulher atual de Moisés já tinha morrido. Por isso que Moisés casou com ela, pegou outra como esposa que foi ela, não foi qualquer uma desconhecida lá no arraial que ele viu, você, lindona, né? Vem aqui que eu vou pegar. Não, ele já conhecia aquela mulher, então ele quis honrar o fato de, primeiramente, ele não ter tido casado com ela. E quando a Miriam ficou, porque ela que foi falar, né? Que foi falar mal de Moisés, né? Falou mal e ela ficou com lepra. Aquela oração de Moisés, que é muito linda, né? Até hoje eles usam, que é um cântico, né? Lá, como que é? Ele na refá nalá. Ele na refá nalá. Que ele simplesmente falou para Deus, cura ela, pai, por favor, cura ela, por favor. Mas ele cantou, né? Ele na refá nalá. E Deus falou, tudo bem, vou curar, mas vai ficar 7 dias lá para fora. Então, essa história, por isso que eu acredito nos livros apócrifos, porque se você lê o livro apócrifo e depois você vai lá na Bíblia, tem alguma ligação de alguma resposta, de alguma coisa que fica sem resposta, que é muito interessante. As Então, lacunas, né? as lacunas, exatamente. Então, quando Deus falou para Moisés fazer essa obra do êxodo, né? Tirar o povo de lá, então tem toda uma história, todo um contexto, até mesmo a direção para onde eles foram, localização. Então, tudo isso é muito, 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 muito interessante, né? Depois que eles receberam a ordem das tábuas para fazer o tabernáculo, tudo tem explicação e tudo tem um contexto e tudo tem uma ligação metafísica que a Cris pode explicar para você. Eu amo. Gente, se eu tivesse nascido na era do iluminismo, eu já teria sido queimada, tá? Você pode ter certeza. Ser Eu como bruxa, amo. né? Eles Exato. falavam. Exatamente, exatamente. E pela graça do Senhor, eu quero voltar um pouquinho lá em Abraão, né? Lembra que
Mas antes de falar disso, que não tem nada a ver, mas você me trouxe um exemplo de algo que eu acredito como princípio vertical, que é quando você se posiciona contra um sacerdote, o sangue de Jesus tem poder e misericórdia da tua vida, tá? A mesma coisa que aconteceu com Miriam acontece contigo hoje. Só que naquela época, as trevas não tinham o arsenal de efeito que tem hoje, tá bom? Por quê? Quando Adão caiu, as trevas ainda não tinha todo o arsenal de fazer desconstruir a imagem e semelhança do Criador, tocar no teu útero, tocar na tua fisiologia, tocar nas tuas finanças, tocar no teu casamento, tocar nos teus filhos. Eles sabiam um pouco até como atribuir maldade. Eles ficaram lá injetando, injetando, injetando. Então, quando ela fez uma coisa, presta atenção, escreve aqui para mim a palavra dúvida. Dúvida, dúvida. Presta atenção nessa palavra, dúvida. Depois busca no Google etimologia da palavra dúvida. Dúvida. Toda vez que você duvida, você está fazendo magia. Toda vez que eu duvido, eu estou fazendo magia. Por quê? Palavra é sonoridade, palavra é vibração, que contém uma propriedade. Toda palavra contém uma propriedade, não só a positiva, a negativa também. Quando eu duvido do sacerdócio, eu estou duvidando do Deus que enviou esse sacerdócio. Aí, né, as luciferianas vão dizer o quê? Aquele sacerdote, ele é profano. Com base em quê? Aquele sacerdote não tem um título, apostolado, ministerial, seja lá o que das quantas. Ele continua sendo um sacerdote. Quando você profana contra um... A gente está falando de Moisés. Só que o sacerdote, ele é um corpo sagrado. O sacerdote, ele é o rei dos 7 reinos que o Senhor o confiou. O sacerdote é a ira de Deus. Presta atenção nisso que eu estou falando, tá? Então, as luciferianas desrespeita, duvida, critica, faz piada. Quem participa comigo das aulas secretas, ou tá aqui na live e eu começo a falar do sacerdócio, começa a ficar endemoniada aí do outro lado, e depois vai reclamar lá no meu privado. Eu removo, bloqueio, porque aqui não é o seu lugar. Quem não entende o ministério sacerdotal ainda não compreendeu a Torá. Quando você vê um sacerdote, seja ele uma pessoa na situação de rua, tenha muito temor, porque você não sabe se é um anjo do Senhor, tá? Tenha muito, muito, muito temor. O nosso moralismo e o nosso filtro social comportamental não dá a nós o direito de poder linear se aquele santo, se aquele sacerdote é sagrado ou é profano. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus não é moralista, tá? Igual você, Deus, ele não tem ego, nós somos tudo embestiado, essa é a verdade. A gente olha e com base no nosso próprio sistema de crença, a gente tece títulos e comentários. Títulos e julgamentos. Dúvida é magia. E quando eu duvido do sacerdote, eu estou dizendo que Deus errou. Eu estou dizendo que Deus errou. Então, às vezes, você enfrenta inflamação, candidíase, corrimento, perturbação mental. É que tem nomes que eu não posso citar aqui, tá? Tem nomes que eu não posso citar aqui. Então, presta bem atenção numa coisa. Naquela época, e hoje também, as trevas, Amanda, não pode tocar numa pessoa sem propósito. As trevas não pode tocar numa pessoa sem legalidade. Porque de duas uma, ou o que está acontecendo na tua vida é causa e efeito das tuas próprias infrações, ou é propósito. Agora, como que eu vou saber o que é propósito e o que é causa e efeito? Guarda esse segredo. E esse segredo eu descobri, Amanda, quando eu descobri o sentido da minha própria história. Por quê? Em tese, não. Qual a razão de eu ter passado por tanta coisa na minha infância? Porque eu não tinha nem capacidade de infringir tantos princípios assim.
Mas eu vinha de um DNA que carregava uma sentença que tinha pecado e pecado continuamente contra o sacerdócio. As minhas antepassadas eram prostitutas. Então, pecou, derrubou, inflamou, amaldiçoou centenas e centenas de sacerdotes. Aqui vem a diferença de propósito e a diferença de causa e efeito. Causa e efeito você consegue fazer, você consegue resolver, você consegue ir lá. Tudo que está no seu controle, tudo que você consegue fazer, resolver, organizar, tudo que você consegue dentro do seu alcance, organizar, isso é causa e efeito. Quando que eu sei que não é causa e efeito e é só processo? É quando está fora do meu controle. Ah, esse problema aqui está fora do meu controle. Esse problema que eu nada eu posso fazer, está além do meu alcance humano. Aí é processo. Processo, causa e efeito. Para as trevas tocar na Miriam, precisava dar legalidade. Para as trevas tocar em mim, precisa de legalidade. O que eu tenho que fazer é causa e efeito ou é processo? Ah, deixa eu ver. Posso resolver? Posso. Posso ir no banco pagar? Posso. Posso ligar para a pessoa pedir perdão? Posso. Posso ir até aquele endereço e dar um jeito? Posso. Posso contratar um advogado e legislar alguma coisa? Posso. Aí, ou seja, é eu fazendo. Por exemplo, eu aos 13 anos de idade eu ainda não tinha documento que eu tinha fugido para as ruas. Então, eu com 13 anos de idade queria frequentar a escola, mas não tinha documento. Então, eu fui no departamento público, abri um processo para requerer um registro. E todo mundo ficou abismado, porque, tipo, não é normal uma criança de 13 anos ir atrás de um cartório para ter um documento. Tava no meu controle, ia até um departamento público e falou: olha, eu preciso de um documento. Para quê? Eu quero estudar. Eu não sabia os meios, eu só sabia que eu queria um documento. E é isso que você tem que fazer. Tá no seu alcance, não seja preguiçosa. Vá na fonte, aonde você consegue se conectar com pessoas que conseguem resolver aquilo que você tem que fazer, tá bom? Aí agora o que acontece com Miriam e o que acontece contigo? Quando você peca contra o sacerdócio, isso diretamente te afeta fisiologicamente ou psicologicamente. Isso é um fato. Isso é um fato. E quando eu duvido do sacerdote, eu estou duvidando do próprio Deus, porque cada sacerdote, seja ele santo, seja ele profano, ele é a imagem e semelhança do Criador, e a ele foi ortogado um ministério sacerdotal até que o Messias venha e resolva. E faça a separação dos que são dos que não são, porque muito de vocês fica tudo embestiada, se aliancia aos luciferianos, achando, porque eles brilham, né? Porque eles são bonitos, porque eles são bem vestidos, porque eles carregam certos títulos. E de repente profana, quanto um que parece profano, mas ele é escolhido do Senhor. Porque só o Criador sabe a diferença do trigo e do joio. Você não sabe, por mais que você tente. Não tem como saber, Amanda. Os nossos caminhos neurais é pobríssimo. A gente só pensa É verdade. em sobreviver mais um dia, a gente é egoísta, a gente só pensa em feijão e arroz e pagar conta, é só isso que a gente pensa. É isso que ocupa o nosso cérebro 24 horas. A gente não, né? As herdeiras do Senhor que tá junto aqui comigo, se ainda vive nessa cadeia, tá precisando levar uma surra santa do Senhor. É verdade. Se tivesse o ministério de dar surra nas irmãs, eu ia me candidatar aí. Eu já fui de círculo de oração, então eu adoro esse negócio, a surra santa do Senhor. Agora, voltando para o Êxodo. Oh, Vamos subir um ah, monte? Vamos subir um monte? Vamos subir o Monte Sinai? vamos sim, em nome de Yeshua HaMashiach. Processo só Deus resolve, sim. Através de forças angelicais, através de princípios que você se reorganiza e coloca a sua vida em dia, tá? Ah, então a minha vida vai ficar perfeita. Não, senhora. Quanto mais liberta, quanto mais curada, quanto mais sarada, quanto mais transformada, mais difícil sua vida fica, tá bom? Agora, o que acontece voltando lá para nossa história do Êxodo, o Êxodo da consciência? A sua Gênesis, coloca aí, a minha Gênesis começa hoje. A minha Gênesis começa hoje. A sua Gênesis começa hoje, aqui e agora, em nome de Yeshua HaMashiach, para a glória de Deus. A sua Gênesis começa com o princípio número 1. Todo mundo aqui já entende quando eu falo, né? Princípios, virtudes e atributos. Qual é o segredo do mundo espiritual? Princípios, virtudes, atributos. É simples. Só que a gente busca coisas complexas, né? Aí o que acontece? Vamos lá para Gênesis. A sua Gênesis começa em Bereshit 1. É lá que começa. E aonde que começa Bereshit?
Qual foi a primeira coisa que Deus falou? Qual é a primeira coisa que está em Bereshit? Não responde, Amanda. Não vou falar Deixa nada. elas responderem. Aonde que começa? A sua Gênesis está lá na primeira palavra. Em Bereshit. Ninguém sabe. Ninguém está escrevendo. Não tá vendo os comentários, Amanda? Dá para ver daí? Tô vendo, tá escrito. Princípios, atributos. No No princípio. princípio. No A princípio. Lara. No princípio. A sua Bereshit, o seu Gênesis, começa em Bereshit. No princípio. Então, vamos lá. Eu vivo com princípios, eu penso com princípios, eu me emociono com princípios, eu como com princípios, eu assisto com princípio, eu respiro com princípio. Um princípio foi a primeira coisa. Princípio, a gente está falando de estrutura. No princípio. O início da sua nova vida, que é a sua Gênesis, começa em princípios. Não é moralismo, não é liturgia, ortodoxia, título acadêmico, ministerial, porque isso não tem validade no mundo espiritual. Minha irmã, presta atenção. O mais profano que se levantar hoje, abrir a boca e liberar uma ordem, essa palavra que sai do vórtex, do chakra da garganta, ela se transforma em algumas letras hebraicas, no ar, assim, no invisível. E ela destrói ou ativa príncipes. Ou ela destrói príncipes caídos, ou ela ativa anjos verticais. Só de abrir a boca. Mesmo que ele nem saiba que hebraico existe. Só dele abrir a boca. Porque o sacerdote, quando ele abre a boca, tem o mesmo efeito do sofá. No princípio. No princípio é onde está o teu início. Então, Amanda, se daqui nos próximos 21 dias você ficar neurótica mesmo. Meu princípio, meu início começa em princípio, meu início começa em princípio. Só se você for assim muito serpenteada, minha irmã, se você não for tão serpenteada assim, você vai receber visita de anjos, lhe mostrando coisas que estão ocultas por causa da sua rebeldia, vaidade e luxúria. Tá? Você vai ficar como nos próximos dias? É isso, Milene, porque eu, minha filha, tem dia que eu tô santa e tem dia que eu não tô tão santa assim, não. É só o sangue de Jesus na minha vida. Aí vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte: a minha Gênesis, que é o meu início, minha Bereshit, eu vou dar para vocês o significado de Bereshit depois em hebraico para vocês verem, tá? Quando a gente fala de Bereshit, a gente está falando de dimensões, de hierarquias. Tudo começa no princípio. Qual foi o princípio pelo qual eu fiz tal escolha? Aí você vai descobrir que o Espírito Santo não deixa você enganado. Não, minha filha, não foi com princípio, não, foi com motivação oculta. Amanda, vem tudo à tona. Machuca, dói pra caramba, mas se a semente não morrer, não pode dar o seu fruto, tá bom? Então, quando a gente está falando de Gênesis, a gente está falando de dimensões. Quando a gente fala de princípio, a gente está falando de estrutura. Meu início começa no princípio. Meu início começa... E você vai repetindo. Tem que verbalizar, tá? Você vai verbalizando, verbalizando. Porque no seu campo de atuação de modo invisível, tem várias entidades, energia, emaranhamento, placa de bronze, murro de ferro. E isso tudo impede de você acessar camadas espirituais, compreender o mundo espiritual, compreender como energia, vibração e frequência se comportam, tá? Minha Gênesis está no princípio. Ali é o teu início. Princípios. Só de você verbalizar isso, impossível a sua consciência aí do outro lado não falar é aquilo, 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 aquilo. Não tinha princípio. Tinha só motivação oculta, né? Bestialidade. Aí vamos lá. Vamos para Abraão. Vamos sair de Bereshit e vamos dar um pulo lá em Abraão. Eu adoro esse negócio, gente. Porque a gente vê o reino de Deus acontecendo de várias maneiras, né? E como que eu descobri isso? Eu descobri isso orando, Amanda. Orando ao Senhor. Eu falei assim,
Gente, ó, eu não sei se Deus corre quando ele me vê ou se ele dá risada. Mas eu fico batendo na porta até ter resposta, tá? Eu fico, Senhor, nem que eu morra de fome. Eu quero saber esse trem aqui. Eu sou desse tipo, tá bom? Eu sou dessa irmã. Enfim, eu batendo na porta do Senhor, Amanda, eu falei, pai, eu sei que Deus não é burro, né, gente? Ele é inteligente, mas a gente tem que se fazer de humilde. Eu, pai, eu sei que as trevas só pode tocar em alguém, preferencialmente em DNA, com legalidade. Certo? Certo. E como é que o diabo tocou por 400 anos no DNA? Qual foi a legalidade? Porque alguma legalidade aconteceu. Moisés. Aí todo mundo ia falar, ah, porque Moisés derramou sangue e bibibi bababá. Não é assim. O que acontece, gente? Tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, tá? Presta atenção. Quando um território é santo e esse território começa a receber um povo que não é santo, que é profano, esse povo vem para esse território com seus rituais, com seus deuses, com seus sacrifícios, com suas oferendas. E todos esses aspectos contaminam o solo. E esse solo tem a legalidade de não dar o fruto, a saúde e todos os direitos ministeriais e espirituais que esse solo tem, né? Aí o que acontece? Não havia tido essa contaminação no solo. Cris, a gente pedir para o cônjuge repetir o que falamos para ele funciona? Depende. Se tiver motivação oculta, não. Se tiver motivação oculta, não. Tem que tomar muito cuidado. Motivação oculta é feitiçaria, tá? Aí o que acontece? Vai eu, Amanda, tá? Escravizou por 400 anos. Por quê? Baseado em quê, Senhor? Não recebi resposta. Voltei, não recebi resposta. Voltei, não recebi resposta. Voltei. Nunca recebi essa resposta. E daí, foi. Quando a gente marcou essa live, já tem o quê? Meses? E eu buscando resposta. E eu buscando respostas. Buscando respostas. Aí quando foi hoje que eu te mandei mensagem, eu falei, Senhor, não me deixa ser envergonhado. O Senhor ainda não me respondeu o porquê. Eu quero mostrar para as pessoas o porquê, o quanto quebrar princípios contamina uma geração inteira. E o Senhor me deu exatamente aqui enquanto a gente estava orando antes de eu entrar na live. Me deu, assim, eu estava passando por várias coisas aqui e eu falei, Senhor, eu quero poder falar essa verdade. Eu quero que as pessoas tenham um senso de responsabilidade. E o Senhor só me entregou agora. Porque se eu tivesse dependendo dessa resposta para marcar essa live, a live não tinha sido marcada hoje, sabe? E eu quero contar para vocês o porquê. Moisés, com a sua linda e maravilhosa esposa, foi até o Egito e deixou o Espírito Santo em perigo de ser profanado. Presta atenção que eu estou falando com muito temor diante do Senhor. Nosso patriarca Abraão, pai da humanidade, desceu até o Egito. Ele não precisava de artimanhas para ter benefício próprio, porque ele já tinha uma promessa ortogada. Mas ele também é humano. E em certo momento a gente teme. Eu estava temendo, que eu falei, Senhor, chegou o dia da live, porque o Senhor me falou antes da live, eu te entrego, se acalma. Eu falei, Senhor, cadê esse negócio, pai? Eu sou chata, gente. Eu sou terrível. Quando eu quero uma resposta, eu quero uma resposta. Mas o que acontece? Eu tava temerosa, sabe? Eu falei assim, ó, eu acho que não é de Deus esse meu pensamento, não. Eu acho que eu tô vendo pelo em ovo. E o Senhor falou, não se preocupe. Antes da live eu vou te mostrar, antes da live eu vou te mostrar. Mas faz semanas, meses. E eu já entrei em pânico. Eu falei assim, ó, o Senhor me prometeu, a live é daqui a minutos. Eu te mandei áudio. Eu já falei, Senhor, eu tô aqui. O que eu vou falar? Não tenho nada pra falar na live, não. E daí o que acontece? Antes de entrar na live, me deu uma baixa de energia e a gente começou a orar aqui e o Senhor me trouxe essa revelação, tá? Gente, quem tá entendendo? Coloca assim, eu já tô entendendo. Amanda, já tá entendendo tudo? Eu já estou entendendo tudo. Glória a Deus, aleluia, de Deus então. O Senhor veio e me trouxe essa cena. Abraão, o que Sara é no mundo espiritual? A arca. A arca não, o oráculo do Espírito Santo.
A beleza da Sara, que era estonteante, que deixava as pessoas de modo atônito com tanta beleza, era o atributo do belo. Quando ele mentiu, ele colocou em risco esse sagrado lugar, tá? E se, presta atenção, e o príncipe lá do Egito, o príncipe não, como chamou o dono do Egito lá, gente? O Faraó? faraó. O faraó ficou encantado com a Sara. Por quê? Ela tinha magnetismo, ela tinha o atributo do belo. Então isso fez ele se sentir apetecido por ela, interessado por ela. Ele levou a Sara para a sua cama, mas ele não conseguiu acessar o oráculo. Por quê? A presença do Espírito Santo fez como é o nome dele? Fez o faraó ter Faraó. pesadelo, comichão, coceira, inquietude, dor de barriga, dor de cabeça, todo tipo de mal. E ele não conseguiu fisiologicamente tocar em Sara. Ele ele deixou em situação sensível os 7 chakras do corpo de Sara. É, Os 7... só respondendo, Cris, só respondendo a que as pessoas estão perguntando aqui no chat. Na verdade, Abraão, ele não mentiu, porque Sara realmente era meia irmã dele. Ele falou, é minha irmã, só que ele deixou ela vulnerável ao faraó. Ele não cuidou, ele deixou ela vulnerável. Ele não mentiu, porque todo mundo fala, ah, mas ele mentiu? Não, ele não mentiu. Ele falou a verdade, porque Sara era meia irmã de Abraão. Só que ele deixou, ele entregou, ele deixou ela vulnerável. Ele era o guardião dela. E ele deixou ela numa situação de vulnerabilidade. Só que a presença do Espírito Santo constrangeu o faraó e ele não conseguiu tocar na Sara. Até que ele entendeu que ela era tão sagrada que existia algo sobrenatural ali. Até que o anjo do Senhor e avisou para ele: não toca nela, porque ela é dele. Ou seja, Sara era o ministério de Abraão. Com isso, ele criou uma legalidade no solo do Egito. Ele colocou em perigo os 7 chakras. Quando a Bíblia diz que não coloque coisas más diante dos meus olhos, e quando a Bíblia diz que os 7 Espíritos de Deus vai até a presença de Deus todos os dias, prestando contas, adoração, louvor, etc., é porque os 7 Espíritos de Deus constantemente está vortexiando, adorando, santificando, Kadosh, 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 24 horas. E cadê Deus? Deus é essa massa toda invisível que você não consegue tocar. Ele está em todas as coisas, em todo o tempo. Agora, a manifestação dele depende da tua verticalização. Ele está em todo lugar, ok? Através dessa massa invisível que não pode ser tomada ou contida. A manifestação em parte do Criador, porque ele não pode se manifestar na totalidade, senão o mundo explode. Partículas de sua manifestação depende da tua verticalização. Tá? Basicamente foi isso. E quando o Senhor me mostrou isso, ou seja, você acha que as trevas não correu diante do trono de Deus e falou: queremos direito ortogado, porque as trevas é legalista. E por causa disso, abriu-se uma dívida espiritual. Ai, doutora, mas o que, que tem a ver 7 chakras com Sara? Faraó, faça uma linha do tempo. Faraó, na época de José, por quê? A cada remanescente que nasce, nasce um para fazer toda uma correção de coisas que foram emaranhadas atrás, através dos nossos antepassados, tá? Então, o que que acontece? Ali, o Senhor, ele sempre quer honrar o seu povo, só que o seu povo está sempre infringindo algum princípio. E a infração do princípio é que bloqueia. É lindo, né, Pri? É verdade. A quebra do princípio impede que você acesse aquilo que é seu por direito divino. Abraão foi lá e fez isso, tá? Só que Abraão não fez isso uma vez, ele fez 2 vezes. Eu só busquei resposta sobre o Egito, mas o Senhor me entregou a informação dos 2 eventos que ele fez a mesma coisa. Depois vocês busquem no Google ou busquem na Torá o que aconteceu com o povo hebreu em Cush. Foi em Cush ou foi em Ur? Que de novo se repetiu o mesmo evento. Uhum. Aquele povo, por um breve tempo, escravizou, matou e infringiu o povo hebreu por causa de uma legalidade, tá? Só que quando a gente está falando de Faraó, a gente está falando de um homem que entende de física, de ciência, de matemática, de estação, de dimensão, de corpo e hierarquias angelicais. Para liberar Abraão, o que foi que ele fez? Deu riquezas. Riquezas.
Muito. Porque Sara contaminou o leito dele, o portal da cama dele, a vida dele estaria em risco. Dar ouros e riqueza é selar, é desconectar, é soltar a pessoa, é liberar a pessoa. Entende? Então, o que foi que ele fez? Ele ornamentou a infração dele com Sara, devolvendo ao seu sacerdote as riquezas equivalentes ao que a Sara era. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só Muito que forte. para cada chácara, que é um espírito de Deus, para cada um dos 7 espíritos de Deus, estou lá em Apocalipse 2, tá? Tem um trono opositor. O trono opositor, eles não descansam enquanto legalmente eles não tomam aquilo que é requerido deles. Eles vão até o tribunal celestial. Tá aqui, ó. Tal dia, tal hora, a Amanda fez assim, fez assado, infringiu aqui, ali. Vamos e fica preleitando. Por isso, nosso Jesus é o nosso advogado que advoga a nossa causa, tá bom? Porque senão não ia restar nenhuma de nós aqui. São 125 mulheres, não ia dar um biscoito. Eu falo isso sem medo de errar, tá? Sem medo de errar. Aí, esses 7 espíritos opositor, que são 7 tronos, o que eles fazem? Eles vão no tribunal, vão requerer essas pessoas, vão requerer esse DNA. Por que as trevas têm tanta fome de DNA? Porque DNA contém alma. Alma contém luz. E por que acontece? Presta atenção nessa linha do tempo. Gente, tem o quê? Minutos que o Criador me entregou isso, tá bom? Amanda, se você discordar, fala que está ficando muito louca. Tá alinhado, tá tudo certo. Tá ficando. Gente, essa live demorou mais do que a gente planejou, mas eu vou conseguir concluir, porque foi muita coisa, tem muito detalhe, mas eu vou tentar sintetizar, tá? Sangue no mundo espiritual tem preço de ouro. É a maior barganha de todos. Por isso tem tanto sacrifício com sangue. Porque sangue tem alma. Quando o faraó liberou Sara, selando o ministério sacerdotal de Abraão, ele fez o quê? Baús e baús de ouro. Porque ouro é o elemento de luz cristalizado. Ouro é a cristalização de luz. Nós temos uma pocinha de ouro entre os 2 hemisférios. É quase um pedacinho de ouro, assim, molinho. Na nossa coluna, a gente tem o líquido de prata. Éramos para ter ouro e prata, tá? Ouro e prata. Mas, o que a gente fez? A gente rompeu esse cordão, né? A gente rompeu esse cordão. Por isso, a gente só tem um pouquinho aqui. Então, quando o faraó selou Sara, desconectando ele dela para que a vida dele voltasse ao normal, e só voltou ao normal quando ele fez o selamento. Ele só fez esse selamento porque o anjo do Senhor falou: como eu corrijo o meu erro? Por quê? Os faraós, eles são místicos. Eles sabem que tudo tem que se pagar, tudo tem que se selar, que nada é de graça. Eles têm os segredos, né? Então, o anjo falou para ele que o único modo de selar era pagando em ouro. E como que a gente vai comprovar isso na Bíblia? Meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? Tem vários eventos que isso acontece com os espólios de guerra, mas tem um que é fatídico e pontual no Êxodo, quando Moisés salva o povo no Egito. Lembra qual foi, Amanda, o evento? Lembro. Lá no Êxodo que, se eu não me engano, é 35, Êxodo 35, que ele fala, libera o povo, né? E fala, vai pegar as riquezas, vai pegar o ouro, a prata. E Sim. saíram de lá com esse ouro, com essa prata, e eles foram, pegaram tudo, todos os despojos. Então eles saíram de lá com muito ouro, muita prata. Em tese, não faz muito sentido Deus mandar as pessoas ir até os seus vizinhos e pegar peças de ouro, de prata e riquezas e carregar até você. Deus é até específico, pulseira, brinco, panela, pote, balde, copo. Deus é específico, vai lá e pega ouro. Por quê? É o selamento. Isso, é o selamento. Aí o Criador me levou para essa escritura, tá? Levou para essa escritura. Lá em Ur aconteceu a mesma coisa. O rei de Ur teve que liberar Abraão, mas teve que dar para ele ouros para selar, desfazer aquele emaranhamento. E por que isso acontece? E por que os filhos das trevas são tão prudentes com princípios? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos de Deus. Porque eles sabem as consequências. Eles sabem os malefícios que podem acontecer quando eles se conectam com certos elementos, com certos eventos, tá bom? Aí o que acontece? Liberou Sara, certo? Liberou Sara.
Só que a legalidade fica. Deus perdoa o seu pecado, mas ele não te livra da consequência, porque se ele te livrar da consequência, você vai errar de novo. E, Amanda, com consequência a gente erra de novo, na mesma Uhum, coisa. E é sem verdade. consequência, e o mundo já estaria destruído, tá? Aí, as trevas, por direito legal no Tribunal Celestial, tinha direito a uma certa quantia de DNA por causa dessa infração, por causa dessa brecha que foi aberta. Uma brecha sacerdotal. Quando mulheres pecam, a consequência é um pouquinho menor. Quando homens pecam, a consequência é muito maior. Porque todo sacerdote, ele é responsável por um número infinito de DNA que há por vir no futuro e no presente, tá? E quando a gente olha para o povo no Egito, os chakras, eles se repetem, o número 7 se repete nesse evento muitas vezes. Mas para a gente não ficar aqui por muito tempo na escatologia, você vê que Abraão colocou, ele era o guardião de Sara e ele deixou ela desprotegido. Ou seja, Vulnerável. Uhum. ele era o sumo sacerdote. Sara era o santo dos santos. Ele tinha que guardá-la, ele tinha que dar a vida por ela. Literalmente era isso que ele tinha que fazer, certo? Ele deixou o santo dos santos vulnerável. E nisso infringiu os 7 espíritos de Deus, colocou os 7 chakras dela em perigo. E aconteceu toda aquela coisa metafísica. Metafisicamente, Faraó pagou com ouros, riquezas e bens e eles foram embora. No mundo espiritual, nenhum evento, nenhum acontecimento passa desapercebido. Você, Amanda, somos vigiados 24 horas, É verdade. medidos com uma vara de ouro, pesados e registrados. A dimensão de onde você veio tem uma biblioteca com livros de ouro que contém todas as informações comportamentais que você tem. Lá está escrito tal dia, tal hora, a Amanda recebeu o conhecimento, a revelação, a instrução, o princípio de X e X comportamento. Aí vai estar lá como Amanda se comportou a partir daquele momento. O teu anjo, que é o anjo da guarda, que vai diante do Senhor e fala: Amanda, não, não, de novo errou. Na mesma coisa? Na mesma coisa. Vamos lá, vamos registrar. Vamos colocar outro servo, outra serva de Deus no caminho da Amanda. Gente, eu tô falando para Amanda, mas isso é para mim, é para você, é para toda a humanidade. Vamos de novo tentar comunicar a ela esse segredo de um outro modo. E os anjos do Senhor não desiste de trazer para você o conhecimento da verdade para te libertar das correntes do inferno, das maldições hereditárias ou das suas próprias maldições comportamentais, entende? Aí a gente vai para José. José teve um sonho que tinha feixes de milho se curvando diante dele. Por quê? Exatamente. Enquanto as trevas estavam se preparando legalmente para poder tomar todo o DNA que era dele por direito divino. Por isso houve aquele evento cataclismo. Todo mundo se pergunta, mas por que justamente o Egito foi responsável por alimentar o mundo? Uma terra pecaminosa, serviam a deuses Pagão. estranhos, Uhum. pagão. Por que aquele lugar específico? Por causa desse Da evento legalidade fatídico de da Abraão. legalidade. Da legalidade. Exatamente por causa da legalidade. O que separa você de Canaã? As ilegalidades que você comete comportamental. Tá? Exatamente aí. Só que enquanto as trevas estavam se preparando para os 7 anos de fome, o Criador estava preparando um príncipe, que seria o livramento do seu povo no futuro. Tá entendendo, gente? E quando o faraó sonhou, quando o faraó eu e a Amanda já fez live sobre isso. Eu acho que foi a melhor live da minha vida. Eu aprendi tanto com aquela live. E daí, quando o rei sonhou, ele sonhou com 7 dias. 7 dias, né? Sete Vacas vagas magras, sete magras. vacas. E essas vacas comiam o trigo, né? É, Ou seja, 7 vacas mirradas, 7 vacas gordas, 7 milhos bons e 7 milhos ruins. exatamente. Irmã, chácara significa, na etimologia, portal, ou porta, ou roda. No hinduísmo, eles estudam e praticam os tronos caídos. No judaísmo e na Torá, a gente está falando dos 7 espíritos de Deus, tá bom? A etimologia da palavra chakra quer dizer portal, porta ou roda de É. energia.
E o, Roda. isso, e o significado escatológico está em rodas de Ezequiel. Quando Ezequiel fala de rodas, que ele viu rodas e olhos, está falando dos chakras, ou seja, existe uma consciência que atua em cada um desses canais que a gente tem. E toda a tua vida está correlacionada com isso. Aí a gente vê o faraó sonhando com 7 vacas magras, 7 vacas gordinhas, e só que tinha um príncipe lá sendo lapidado para trazer livramento para o povo, para fazer essa correção no DNA, certo? Só que aí, Amanda, quantos degraus eram até José chegar em Faraó? Traz esse 70, pedacinho aí. Traz esse 70, pedacinho aí. 70 Eu acho que muita gente aqui... degraus. José revelou o sonho de Faraó e quando o anjo já tinha dado toda o que ele precisava fazer, né? Download lá dos idiomas, e para chegar até Faraó você tinha que falar os 70 idiomas. Porque cada idioma que você falava era um degrau que você subia. Se você não falava nenhum, você subia só 3 degraus e Faraó descia 4. E quando colocaram José de frente a Faraó, e Faraó falou que você sabe o que você veio fazer aqui, ele falou sei, e começou a subir todos os degraus, falando todos os idiomas, até chegar cara a cara com o José, com o Faraó, onde ele foi receber a aliança, né? A aliança, o anel, Exatamente. o selo. Gente, eu não quero que essa live acabe porque ela é tão rica. Eu tô com um monte de coisa para falar. Eu tô tentando juntar os pedacinhos aqui porque ela é Mas, muito. mas, Amanda, você tem que mas voltar, você tá? fala, mais coisa vem na minha cabeça. Exato. Enquanto você estava falando também, várias coisas foram fazendo conexão aqui na minha cabeça. Aí o que acontece? Quando a gente está falando de 70 degraus, a gente está falando dos 72 anjos do Senhor, de acordo com Zohar, tá? Uhum. Ai, Cris, mas são 70 degraus, não 72. 70 degraus, um anjo, José representando 71 e o faraó representando 72. A gente está falando de 72 anjos do Dos Senhor. nomes de Só Deus. que para cada anjo do Senhor, que são esses 72 anjos aqui, tá? Existe um anjo opositor. José. Uhum. Quem foi? Você lembra, Amanda, quem foi que ensinou José em uma única madrugada essas 70 línguas? Um anjo, um anjo, um anjo dele ensinou. Fez o O download anjo. lá. Meu anjo, me ouve. Faz um pra nós. Exatamente, porque o teu anjo da guarda tá do teu lado todos os dias, mas ele não interfere no teu livre-arbítrio. Exato. Enquanto você não vortexeia, enquanto você não fala, ele não pode agir em teu respeito. Agora, o anjo do Senhor só age em teu favor se o que você verbaliza, se o que você fala está em conformidade com a palavra. Quando você diz o que Deus não disse, você está dando abertura para que anjos caídos operem dentro do seu campo de atuação, tá entendendo? A gente está falando de 72, tá? Deus preparou um príncipe para zerar o game, ou seja, uma quantidade. Por que foram 400 anos? Porque as trevas requeriam um certo peso de DNA até liberar o povo para Canaã. DNA tem preço de ouro, peso de ouro. E daí, para que não houvesse o regresso, por quê? Por 400 anos, aí já era o povo Egito que criou dívida espiritual com o povo hebreu, através de escravização, através de abuso, através de estrupo, através de política, injustiças e etc. Então, no mundo espiritual, durante esses 400 anos, quando eles esqueceram de José, tá? Quando eles esqueceram de José, o Senhor trouxe Moisés para libertar, ou seja, Deus sempre prepara um sacerdote para livrar a humanidade. É Presta atenção verdade. no valor que o sacerdote, isso é muito sério. De repente você tem 2 ou 3 sacerdotes aí na sua casa e você não os honra, você não sabe qual é a missão que o Senhor tem para ele. De repente teu sacerdote tem sonhos e projetos e você ridiculariza, ou até tua criança, mãe, sonhei que eu era um rei, eu mandava em vocês tudo. E você fala, para de loucura, menino, isso é só um sonho. Toma cuidado, exatamente. Para desfazer essa aliança, essa corrente alternada, porque o povo egito estava em dívida com o povo hebreu no mundo espiritual por causa de sangue, o único modo de desfazer aliança é o ouro. Porque ouro é luz cristalizada. Ouro é luz cristalizada, condensada.
é a forma palpável de luz, luz não estática, tá bom? O éter, literalmente, é isso. E lá, aqui agora faz sentido o quê? Por que que o povo precisa de ouro no deserto? Se Canaã tem tudo, Amanda, por que que Deus mandou eles pegarem ouro? A terra que mana leite e mel. Quando a gente está falando da terra que mana leite e mel, a gente está falando de um lugar que não tem falta de nada. Uhum. Por que que precisou pegar ouro? E aí o Criador me falou, me mostrou exatamente esse segredo. Para desfazer essa aliança de dívida, para ficar tudo zerado. Liberalmente tudo zerado. O povo no deserto aí já é outra história. A gente vai ter que fazer uma outra live. Claro. Porque se a gente continuar, Exatamente. nós vamos fazer uma vigília. Exatamente, 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 exatamente. Então é por isso que tem esses eventos cíclicos, que tem um número específico, que tem esses sacerdotes envolvidos, e toda vez que você vê o Espírito Santo em jogo, ou toda vez que você vê um sacerdote sofrendo algumas consequências, é porque houve uma Uma ilegalidade. legalidade. É Exatamente verdade. isso. E era por isso que Glória. parte 2 eu vou agendar com a Amanda. A gente vai ter que fazer parte Parte 2 2 a gente vai continuar indo pro Êxodo, continuar a para o caminhada. êxodo. O êxodo. Seu Gênesis começa no princípio. O início da sua nova jornada começa no início. Os eventos é para você entender que todo comportamento tem ação e reação em cadeia e que nada passa desapercebido. E mesmo que você caia, você tem um legislador que vai te orientar através de ações que você metafisicamente desfaz as armadilhas de Satanás. É verdade, é verdade. Amém. Alguém aí do chat perguntou se nós temos 72 anjos. Não, não temos Não. 72 anjos. São 72 nomes, né? Que são nomes de Deus, que são anjos que trabalham para Deus, estão com Deus, mas não que Potencialidades. nós não temos 72 anjos. Nós Mas temos com certeza um você tem, que é o é, seu anjo da guarda. Isso daí é certo que está aí contigo. Você tem que ativar ele, falar com ele e pedir que Deus te revele. exatamente. Por exemplo, o anjo da guarda de Adão era Raziel, o anjo da guarda de Davi era Gabriel, o anjo da guarda de Abraão era Miguel. Então, cada pessoa tem o seu anjo da guarda que traz a revelação até ele. Eu demorei um tempo para entender, porque eu buscava em jejum e oração respostas de coisas que eu não entendia na Bíblia, e um anjo vinha até a mim e me ensinava, como se fosse uma sala de aula, né? Porque eu tenho um ritmo de aprendizado muito lento, eu demoro um pouco mais para aprender. Porque eu fui muito agredida no meu cérebro, eu fui muito agredida na minha garganta, então eu desenvolvi alguns bloqueios neurais assim de aprendizado. E quando eu tinha dúvida, vinha um anjo do Senhor e me mostrava e me revelava. E é assim até hoje. E eu não entendia. Eu falava, Deus, é Jesus? O que que é? Até eu entender que era o meu próprio anjo da guarda, que estava ali para me auxiliar, que estava ali para me orientar, que estava ali para me revelar. Então, em vez de você se ocupar, e o meu anjo da guarda me traz marido, me traz casa, me traz não sei o quê, vai lá diante do anjo do Senhor e fala, me revela a verdade. Qual é o caminho, o comportamento que eu vivo com verdade, com simplicidade, com verticalidade, coisas mais nobres, coisas que são intangíveis, coisas que são infinitas. Isso é mais poderoso, porque recurso já é seu, já está decretado, você é herdeira, você é filha, presta atenção, que não é à toa também. Eu não vou puxar gancho, não, tá? É só para vocês ficarem com água na boca. Por que que a Bíblia afirma veementemente que eu e você é filha do dono do ouro e da prata? Se isso não tem valor nenhum, ai meu Deus, ouro não tem valor nenhum, olha o meu ouro aqui, ó. O Satanás é tudo. Meu Deus. Entende, Amanda, o valor? É, Isso não estaria escrito se não houvesse algo oculto nesse termo, existe uma qualidade no ouro, existe uma qualidade na prata que tem um efeito na sua vida, tem minha irmã. isso.
Em Com nome de Yeshua frequência, HaMashiach. com toda certeza. Pedra não tem valor, ouro não tem valor, cristal não tem valor. E por que está escrito que as ruas são de ouro e de cristais? Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Está dizendo que aonde tem ouro, não tem tristeza, porque a morte não pode entrar. Porque o ouro tem esse poder de desvincular morte. E o que é morte? Pedaços de células que vão morrendo por causa do pecado. Tem várias coisas que eu poderia falar aqui neurologicamente, fisiologicamente, alquimicamente, mas aí a gente ia ficar aqui até o dia amanhecer. Eu preciso liberar a Vigília, Amanda. vigília. Não, Cris, a sua agenda tem que seguir também, que eu sei. Né? Essa é a deixa da Cris, quando ela tem que levar e sair da live. A agenda dela tem que Exatamente. seguir. A nossa agenda tem que seguir. É menino, marido. Exato. A gente tem que cuidar de tudo. Exatamente, exatamente. Amanda, eu quero muito te agradecer. Eu estou muito feliz. É sempre um prazer para mim aprender contigo, tá? Eu que te agradeço, aprendi muito hoje, recebi muitas revelações. Estou desde cedo, desde muito cedo, recebendo Que revelações benção. do alto e Ah, então foi por isso que Deus só me entregou aqui agora, quando eu estava quase na live. Ele estava ocupado lá estava contigo. ocupado comigo. Então, eu creio que vai. Agora, isso aqui tudo vai refletir lá no, na mesa do Shabá, que daqui a pouco nós vamos fazer Shabá e tudo. Amém. Vamos Amém. continuar fluindo essa energia, essa Amém. Em frequência nome de para Yeshua os nossos Mashiach. queridos. Amém? Amanda, queria pedir que você orasse por nós, pelo início do nosso Shabbat, que vai começar daqui a pouco. E que o Senhor te honre e faça você progredir em todas as áreas da sua vida, em nome de Yeshua Aleluia, HaMashiach. Todo aleluia, mundo que amém. está assistindo a gente, eu quero muito agradecer e que qualquer coisa que a gente tenha dito aqui sirva de útil, de agradável e que você use na sua vida, em nome de Jesus. Sim, essa live vai ficar salva. Uma live dessa não tem como excluir, porque eu mesma vou ter que voltar aqui. Vou ter que Eu aprender também. com. Vou ficar voltando Exatamente, para exatamente. pegar, para pegar. Aleluia, amém. Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia, muito obrigada. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti seja dado. Obrigada pela vida da Cris, obrigada, meu Pai, pela família dela, pelo sacerdote que ela tem ao lado dela, sempre apoiando, meu Pai, tudo que ela faz. Eu te agradeço pelo meu sacerdote, que também me apoia em tudo que eu faço, pela vida dos meus filhos. Obrigada por todas as mulheres, as herdeiras que assistiram, que ainda vão assistir essa live, e todos os sacerdotes que assistiram e que ainda vão assistir essa live, que de alguma maneira, Pai, possa ficar registrado, meu Pai, na mente, no coração, na alma, tudo aqui que foi falado, meu Pai, segredos transcendentes, meu Deus, eu te agradeço. Que o Senhor continue, meu Pai, a nos usar como servas, como servos. Estamos aqui sempre dispostas a servir. Eu te agradeço por tudo que foi falado aqui. Eu te agradeço por esse dia, por esse Shabá, que essa luz, meu Pai, que foi emanada aqui através da vida da Cris, através da minha vida, possa refletir hoje na vida de todas as pessoas que estarão assistindo, compartilhando essa live. Muito obrigada, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que vidas sejam salvas, restauradas e transformadas Em nome através de das Yeshua nossas HaMashiach. palavras. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Shalom, gente. Bye, bye.